Saudações, Dux e Duquesas Tricolores. Aqui é o seu voz favorito, Duque Tricolor, para mais um vídeo. E hoje vamos falar sobre o substituto do Luiz Henrique. Matheus Martins está realmente à altura? Essa é a minha pergunta que eu faço, né? A gente já teve tempo suficiente realmente para realmente falar um pouco, né? Ele sempre é o titular do time, certo? E então ele teve rodagem, ele teve tempo de campo, então ele já pode começar a assumir alguns posicionamentos sobre ele. A primeira coisa que a gente pode falar antes de qualquer coisa é que o Matheus Martins, a gente teve umas expectativas muito altas, né? Muito por conta de alguns jogos que ele fez, como por exemplo contra alguns times da pré-Libertadores e também da Sul-Americana, que ele foi muito bem em todos esses jogos e até mesmo em alguns outros jogos que ele realmente acabou sendo decisivo para o Fluminense em alguns jogos. Então, realmente, as expectativas lá em cima, né? Tipo assim, pô, que tranquilo, né? Pô, perdemos o Luiz Henrique, mas temos o Matheus Martins, que é um jogadorzaço nato, entendeu? Um cara inteligente, um cara também driblador, entendeu? Pô, maravilhoso, entendeu? Tipo assim, eu vi muita gente falando isso, certo? E aí, a gente tem que falar também do tempo de contrato, né, dele, né, que é de 2 anos, né? Ou seja, ele vai ficar até 2024, né? Então a gente tem bastante tempo com ele no Fluminense, né? Deixa eu ver se eu falei aqui. Ele também tem vários times da Europa que querem Matheus Martins, né? Muito para reeditar justamente a venda que fizeram com o Luiz Henrique, né? Então, eles viram que dava para comprar o Luiz Henrique. E agora viram que dá. E aí, realmente, a partir dessa informação, estão entendendo que você pode também comprar tranquilamente, facilmente, o Matheus Martins, né? Que é um pouquinho pior do que o Luiz Henrique. Então, a gente pode já afirmar que realmente ele é um jogador visado e tem visibilidade lá fora, né? Isso é muito importante. Porém, em todos os jogos, né, a gente está vendo todos os jogos ele ser muito substituído, né? Enquanto a gente está vendo justamente que o John Ares ele demora um pouco mais para sair do que o Matheus Martins, né? Que se for para sair alguém no ataque, vai ser justamente o Matheus Martins. Ou seja, se antigamente a gente tinha muitas vezes a saída de John Arias para a entrada de outros jogadores, como por exemplo o próprio Matheus Martins, e mantinha o Luiz Henrique em campo, o jogo hoje se inverteu. O John Arias continua no campo e o Matheus Martins é que é substituído, muitas das vezes. Ou seja, realmente o Matheus Martins ele não ele está vendo como sendo inviável para o Fluminense, né? E até mesmo assim facilita muito mais a venda dele por conta dessas saídas várias vezes dentro de campo, né? Várias e várias vezes ele sai para a entrada de Natan, várias e várias vezes ele sai para a entrada de William Bigode. Ou seja, ele não é um titular realmente absoluto que vai desbancar, por exemplo, o John Arias, que está jogando muito bem. Então, a gente já pode falar aí, já comentar que existe alguma tendência do que eu estou falando e do que está acontecendo de fato para entender mais sobre o final do vídeo. Mas antes de falar sobre mais coisas, sobre o substituto do Luiz Henrique, eu tenho que fazer um pedido aqui para você. De coração mesmo. De coração, de alma para você. Você que é tricolor para tricolor. Certo? Esse canal aqui é de tricolor para tricolor. É um tricolor que cansou de ver outros canais tricolores e que agora produziu um canal de tricolor que realmente está produzindo vídeos de interesse diferente. Certo? Então faz para mim uma coisa. Você sabe o que é o triplo C? Você não sabe o que é o triplo C? O triplo C é comente, curte, compartilhe. Comente, é só você arrastar o scroll do seu celular ou até mesmo do seu computador, né? Para quem não sabe, o scroll é quando a gente, por exemplo, abaixa para ver mais coisa ou até mesmo levanta para ver mais coisas, né?
Então faz isso e comente. Se quiser, comente, por favor. Né? Sobre comentário, sobre compartilhamento. No seu celular, é só você encontrar, ele normalmente fica abaixo das curtidas, né? Ele fica com várias opções para vocês colocar e tem uma lá chamada compartilhamento. Só você procurar que vai aparecer a palavra compartilhamento, certo? Tanto no YouTube quanto tanto no celular quanto no computador. E curte, né? Curte é 5 segundinhos, você aperta ali o botão, é um botãozinho que tem mais ou menos assim, então faz isso, tá? Eu não tô pedindo inscrito, tô pedindo relevância nesse canal. Se vier inscrito, tudo bem, muito obrigado. E também, se quiser chamar mais gente para inscrever, tá tudo bem. Eu não tô pedindo inscrito, eu tô pedindo relevância no YouTube, certo? Tá bom? Senão o Fluminense vai cair para a Série C. Você quer que caia para a Série C? Não quer que caia para a Série C. Eu também não quero que caia para a Série C. Então, vem com o pai aqui que você vai querer saber um pouquinho mais sobre Matheus Martins, o reserva de Luiz Henrique. Então, para mim, uma coisa também que é importante falar que para mim o Matheus Martins veio ele veio ao Fluminense realmente nessa questão de realmente ir para a trincheira, né? Que não tinha ninguém de reserva realmente imediato, né? O Willy Bigode não estava realmente performando bem naquele momento, também hoje em dia não performa ainda muito bem, né? Às vezes faz um gol histórico, outro, igual o Natan, né? Já que eu falei de Natan, eu vou deixar um pinado aqui no comentário o vídeo de Natan, também falando sobre Natan, sobre o que eu acho, sobre tudo que eu tenho de informação para dar para vocês, certo? Então, tipo assim, e aí, muitas vezes os torcedores do Fluminense falam que sempre está faltando três peças. A peça na lateral esquerda, com o Caio Paulista lá entrando no improvisado, o Nonato que foi vendido e que mesmo o Martinelli não consegue jogar da mesma maneira do que o Nonato, e até mesmo no ataque que realmente parece que falta uma peça de ataque igual a Luiz Henrique, que o Matheus Martins ali não foi. E muito por conta disso, né? O jogador ainda é novo, cara. O jogador ainda podia estar na base, maturando um pouquinho mais, mas infelizmente foi colocado na trincheira nesse momento. Né? O que as pessoas tanto falam de cuidado com os jogadores de base não tiveram cuidado com o Matheus Martins. Isso é muito interessante, não é? Ele também já foi jogador de seleção brasileira, né? É, então, ele se eu falei no início do vídeo que as expectativas eram muito altas, era também muito por conta da seleção brasileira, que ele jogava muito e que eu não sei que porque no Fluminense ele performa mal, mas na seleção ele performa bem. A gente tem que saber do porquê, o motivo disso. Eu acho que tinha que ser estudado justamente sobre o porquê ele performou muito bem e foi considerado um dos melhores da seleção de base. Isso é muito interessante. E minhas impressões finais, para a gente acabar com o vídeo, né? O vídeo está ficando um pouquinho longo, eu sei disso, peço desculpas, né? Minhas impressões finais sobre Matheus Martins é que minhas impressões dentro de campo é que para mim ele não dribla igual como o Luiz Henrique, ele não chama mais atenção como o Luiz Henrique. Realmente a função dele me parece ser mais um meio amador que era para ser no lugar do Ganso do que colocar ele como ponta. Eu não acho que ele serve como ponta, né? Até mesmo na própria seleção ele jogava muito com a 10, ele jogava muito ao estilo da 10. E no Fluminense ele está jogando como 11, né? Então me preocupa bastante sobre isso. Para mim, se dá para falar sobre uma palavra importante para Matheus Martins precisava ser mais maturado para realmente falar e competir sobre o time, tá? Para mim precisava sobre isso. Vamos ver, né, como que ele vai se comportar, né? Eu tô falando isso antes do jogo do Fluminense Juventude e antes também do Fluminense e Atlético Mineiro, né? Eu não sei quando esse vídeo vai rolar no ar. Eu tô falando dia 25 de setembro de 2022, 7 dias antes da eleição presidencial, certo? Então, realmente é problemático isso. Tomara que realmente ele volte por cima. Tomara que ele seja um jogadorzaço. Ele algumas vezes entrou no campo e mudou o jogo, mas isso também não é suficiente para realmente manter ele na titularidade. Senão, o Natan, como já deixei opinado aqui embaixo, também teria que ser titular. E não é.
entendeu? Ele é o jogador da base e eu sempre falo da base, certo? É por isso que eu me preocupo muito com a base. Se a gente tem Matheus Martins, é porque a gente tem a base. E se a gente tem a base, tem que tomar mais cuidado com a base ainda, tá? Então, faz uma coisa pra mim. Vamos encerrar esse vídeo com estilo. Faz o triplo C. O comente, curte, compartilhe, tá? Vem com o pai que mais vídeos que você vai gostar. Você vai gostar muito mais vídeos sempre. Você sempre vai querer mais e mais vídeos sobre mim. Eu tenho certeza disso, tá bom? Muito obrigado a todos. Saudações tricolores. Falou, valeu e tchau, tchau.